Meu querido amigo e irmão, pois muito bem. O princípio da sabedoria nos diz que o sapateiro não deve ir além das sandálias. Ou seja, o sapateiro sabe fazer o quê? Ele sabe fazer sapato, ele sabe fazer sandália. Então, ele não deve querer fazer um foguete. Ele não deve querer governar, por exemplo. Ele não deve querer se meter a opinar sobre governo, uma vez que ele não sabe nada disso. Esse é o princípio da sabedoria. A gente não sabe o que seja governo, o que seja, digamos, os meandros do governo. Por exemplo, se tua mulher vai fazer um bolo, a menos que você seja um confeiteiro também, aí você deve dar palpite. Agora, se você não é um confeiteiro, eu não sei até que ponto você pode dar um palpite. E se der um palpite, eu não sei até que ponto ela deve aceitar. Porque, do contrário, a massa desanda. Ela não vai conseguir a harmonia da massa, porque ela resolveu aceitar as tuas ideias, digamos assim, e daí ela resolveu fazer o teu bolo e não o bolo que ela sabe fazer. Bom, a própria palavra de Deus diz que o homem, o povo peca por falta de entendimento. Muito bem. Eu ouvi durante o áudio que este fulano, referindo-se ao Moro, ele está na hora de sair porque ele mostrou-se que ele seja esquerdista, porque ele realmente indicou o Ilona. Bom, eu sinto muito, mas eu tenho que contradizê-lo em todos os níveis, porque o Moro, durante todo o tempo que ele está ali prendendo o bandido e fazendo o trabalho dele em prol de um país sem corrupção, por exemplo, e lutando contra tudo aquilo, ele não teve um deslize durante a vida dele. Mas ele ouve o contraditório. Ele tem que ouvir o contraditório. Ele tem que ouvir o que pensa a esquerda para que ele saiba, inclusive, caminhar pela direita. É isso que vocês não entenderam. Quando ele provavelmente elegeu ou nomeou Ilona para aquele cargo, talvez, eu não conheço a cabeça dele, não conversei com ele, ele jamais vai me explicar por que ele fez aquilo. Por que ele não vai me explicar? Porque eu não sou de nada. Eu não sou nem mesmo advogado, que dirá juiz. Se eu não sou advogado, não sou juiz e nunca chegarei ao cargo de ministro da Justiça por falta de conhecimento, né? Então, como é que eu posso querer avaliar que Moro agiu errado? Não tem como. Mas ele nomeou a Ilona, que está ao lado do Jorge Soros e do Fernando Henrique. E daí? E daí? Até que eu saiba, e eu tenho certeza disso, porque você já me falou, você também votou no Lula e no PT. Mas eu estava enganado. Tá, estava enganado e continua enganado, meu querido. Me desculpe. Você continua enganado. Não adianta. Você acha que você simplesmente... Agora você se tornou o expert em política, capaz de falar acerca de política, porque você agora não votou no Lula, ou no Haddad, desta vez, porque não era o nome do Lula que estava lá, era o nome do Haddad. Não, meu querido, não. Não, se duvidar, você não sabe ainda nem mesmo que as forças políticas, elas não são mais setoriais. Elas vêm de todos os lados. Agora, eu queria te dizer, por exemplo, então tá, você não acredita no Jorge Soros? Não.
Então tá bom. Eu também não. Só que lembre, até o remédio que você usa, praticamente as indústrias são dele. São das famílias Bilderberg. O banco que você usa são das famílias Bilderberg. A mídia que você ouve, jornal, televisão, rádio, tudo é liderado pelas famílias Bilderberg. Tudo. Então, eu não sei até que ponto você poderia... desculpe, mas está totalmente equivocada a tua fala. Totalmente equivocada. Essa é uma fala que mostra que você realmente não tem conhecimento para tanto. Infelizmente, você está querendo meter o bedelho onde você não tem o menor, sabe, você não tem nenhum ponto favorável. Por exemplo, você vem falar de que o Mioto está lá desde 64 e que, portanto, é mais verde-oliva que o Mourão. Mioto e Mourão são da mesma turma. São do mesmo ano praticamente. Se duvidar, eles entraram no mesmo ano no exército. Mioto e Mourão. Ah, mas de Mioto nunca se ouviu nada. Não se ouviu nada porque Mioto não está na frente da batalha. No momento que Mioto sair para a frente da batalha, como Mourão fez, você vai saber muita coisa da vida pessoal de Mioto. Ah, mas Mourão é maçom. Praticamente todos os homens que têm alguma influência são maçons. Também você não sabia. Praticamente todos os homens que detêm alguma influência em qualquer sociedade do mundo são maçons. Reis, príncipes, generais, coronéis, etc. Praticamente todos são maçons. A maçonaria, não sei se você sabe, ela não é uma religião. Ela é uma sociedade secreta, mas ela não é uma religião. Tanto que ela aceita o espírita, ela aceita o evangélico, ela aceita o católico, ela aceita o budista. Você tem que ter, para entrar na maçonaria, você tem que ter uma religião. Você não pode ser ateu. Também isso provavelmente você não sabia. Você não pode ser ateu. Você tem que acreditar em Deus. Que daí eles vão dar o nome de grande arquiteto do universo, ou Gadu. Agora, eles dão esse nome ao Deus que, digamos, rege a vida de cada um deles. Cada um deles. Porque eles querem entender que todos os deuses são a mesma coisa, digamos assim. Para mim não são, mas isso é uma orientação da maçonaria. Então você quer dizer que Mourão, por exemplo, é maçom? Tá bom. Vilas Boas também é maçom, provavelmente Bolsonaro também é maçom, Paulo Guedes também é maçom. Aliás, Paulo Guedes também, além de maçom, Paulo Guedes é amigo do Jorge Soros. Paulo Guedes tem um banco, sabe quem é que manda nos bancos do mundo? É a família Bilderberg. Todos os bancos do mundo pedem a bênção à família Bilderberg. Quem não pede a bênção à família Bilderberg e quer ter um banco, fatalmente vai sucumbir. Por quê? Porque você tem que estar amigo deles para poder ser um concorrente deles, porque senão eles te quebram. Então veja, Paulo Guedes é maçom, provavelmente, não tenho certeza, mas não tenho muita dúvida disso não, tá? Provavelmente o Ernesto Araújo também é maçom. Provavelmente o Velez Rodrigues também é maçom. Tá? Fernando Henrique também era maçom. Fernando Collor de Mello também era maçom. Provavelmente o Trump também é maçom. Todas as decisões mundiais de peso saíram de dentro da maçonaria. A libertação dos escravos foi gestada numa loja maçônica. Foi gestada dentro da maçonaria. A
abolição da escravatura. É. E não somente isso, o grito do Ipiranga, ou seja, a independência do Brasil, foi gestada numa loja maçônica. Foi lá que foi decidido tudo, como é que as coisas iriam proceder, como é que as coisas andariam. A loja maçônica, as lojas maçônicas, são as que realmente estão à frente das grandes mudanças no mundo. As grandes mudanças no mundo, quem primeiro sabe são os maçons. E sei disso não porque eu seja maçom, e não porque eu tenha sido maçom, e não porque eu tenha estudado maçonaria, não, nunca fui, não estudei, não sou e não pretendo ser por enquanto. Não sei se um dia, não sei, não pretendo ser. Agora, uma coisa é certa, meu pai era maçom. Tá? E grandes pessoas que eu conheci na minha vida foram maçons. E eu nunca vi um maçom, por exemplo, sair por aí e fazer o que todos os crentes dizem que eles fazem. Nunca vi. Pode ser que eles façam de fato, mas nunca vi. Então eu aprendi, segundo o evangelho que me foi ensinado, que o povo fala pelos cotovelos. Então eu não devo acreditar em tudo o que o povo fala. Agora, eu devo entender que Deus não gosta muito de coisas secretas. Isso é verdade. Isso é fato. De qualquer forma, eu não posso querer também saber mais do que os grandes estudiosos. Os grandes estudiosos estão dentro de lojas maçônicas. Eles chamam, inclusive, de templo. Mas o termo correto é loja maçônica, não é templo. Agora, o que vai acontecer lá depois, eu não sei. Tem alguns pastores que dizem que foram maçons e que saem falando que na maçonaria acontece isso, que acontece aquilo, que lá é feito isso, lá é feito aquilo, e que eu percebo que eles não sabem nada de nada. Por que eles não sabem nada de nada? Porque a maçonaria, para que você entre na maçonaria, primeiro você tem que apresentar um discurso coeso, um discurso sábio, ou seja, você não pode ser analfabeto. Você tem que, no mínimo, saber ler e escrever corretamente. Por quê? Porque você vai ter que estudar. Os estudos que as lojas maçônicas te passam não são estudos básicos que uma criança possa entender. Não. São estudos profundos de filosofia, de economia, de matemática, de história, de ciência. São estudos profundos que poderão fazer com que a tua mente se abra. Então, a grande maioria dos pastores que eu já ouvi, inclusive pastor Napoleão, pastor não sei o quê, tem um monte de pastor aí que fala e fala mal, barbaridade da maçonaria, porque ele era maçom, porque ele foi perseguido pela maçonaria, porque a maçonaria queria matá-lo. Eu tenho certeza absoluta que aqueles caras nunca poderiam ter sido maçons na vida. Não maçom de uma linha correta, de uma linha clara. Maçonaria funciona mais ou menos como a Igreja Católica, como a Igreja Evangélica. A maçonaria tem um monte de templo que dizem que são a maçonaria, a loja maçônica. Só que a verdadeira maçonaria, até onde eu conheço, é a que é regida pelo Grande Oriente do Brasil, justamente aquela loja onde o Mourão deu o pronunciamento dele em setembro de 2017. O resto é balela. O resto é aqueles templozinhos pequenininhos que não tem ligação com o Grande Oriente, o GOB, Grande Oriente do Brasil, e não tendo ligação com o Grande Oriente, não tem, portanto, autonomia de voo, ou seja, não pode falar sobre o assunto. E não pode falar sobre o assunto por quê? Porque eles não sabem o que verdadeiramente acontece dentro de uma loja maçônica.
Então eles não têm como falar sobre o que eles não conhecem. Bom, eu te digo uma coisa, se o Moro realmente deixar o ministério, aí eu deixei de acreditar em todo o governo. Em todo o governo, embora lá no governo ainda tenha o Santos Cruz, ainda tenha o Mourão, ainda tenha o Vilas Boas, ainda tem o Heleno, ainda tem o Azevedo e Silva, ainda tem inúmeros outros generais. Se o Moro sair do governo, esse governo, para mim, ele perde totalmente a credibilidade. Para mim. Você tem todo o direito de continuar fazendo o bolo do jeito que você quer fazer. Só que para mim é assim que funciona. E quanto ao Mioto e ao Mourão, eu posso te garantir uma coisa: os dois são do mesmo naipe, do mesmo calibre. Os dois são tão bons quanto qualquer um outro. Os dois, aliás, para mim, são unha e carne. Um não faria absolutamente nada diferente do outro. Eles são homens de estratégia, homens da caserna. Não é qualquer um que vai falar para eles como que eles devem proceder. Não, tá? E não somente eles, né? Mioto, Vilas Boas, Mourão, Azevedo e Silva, Heleno, Santos Cruz, são todos da mesma época. Todos entraram juntos praticamente no quartel. Um entrou um ano, dois antes, ou um ano, dois depois, e coisa assim. Mas, de qualquer forma, todos talhados para o mesmo mistério, para o mesmo ofício. Bem, por enquanto é isso. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure em nome de Jesus. Grande abraços. Bye. Fui.